Olá, tudo bem com vocês? Hoje é o último vídeo que nós estamos gravando sobre os parâmetros intrínsecos de multiplicação de micro-organismos nos alimentos. A partir da próxima semana, começaremos a falar sobre os fatores extrínsecos. Então, hoje, os três fatores que vamos comentar um pouco é sobre a composição química dos alimentos, os seus nutrientes, os fatores antimicrobianos naturais e sobre as estruturas biológicas. Bom, em se tratando de composição química, lembra que eu comentei com vocês que do mesmo jeito que o alimento é fonte de nutrientes para nós, também é substrato para a multiplicação e desenvolvimento dos micro-organismos. Então, a água, fonte de energia, fonte de nitrogênio, vitaminas e sais minerais, também são importantes para a multiplicação dos micro-organismos. A água, a gente já comentou aqui em relação à atividade de água, a importância que a água tem, para os processos metabólicos da célula microbiana, a relação que tem com a atividade de água, para que isso dificulte, a multiplicação desses micro-organismos. As fontes de energias, tem os carboidratos, existem os álcoois, e aí vocês vão entender que, dependendo do tipo de micro-organismo, eles vão ter capacidade de aproveitar fontes aí mais complexas, carboidratos mais complexos, açúcares, como amido. Já outros micro-organismos só conseguem degradar aí, carboidratos menos complexos. O mesmo ocorre com fontes de nitrogênio, que pode vir tanto dos aminoácidos quanto de peptídeos e proteínas. Assim como as vitaminas, alguns micro-organismos eles necessitam de, como as bactérias gram-positivas, necessitam de vitaminas dos alimentos para conseguir se desenvolver. Já outros micro-organismos são menos exigentes e eles conseguem produzir as suas próprias fontes, como o caso aí dos fungos, das bactérias gram-negativas. E além disso, também é necessário para a multiplicação desses micro-organismos se manterem no ambiente, naquele ambiente, no caso de o alimento, os sais minerais, também conhecido como cinzas ou como resíduo mineral fixo. Isso está relacionado à forma como se faz a análise química, para verificar a quantidade dos sais minerais presentes. Por isso que vocês podem observar essa outra nomenclatura, tá? E os sais minerais diversos, e obviamente vai depender do tipo de micro-organismo, a relação, com a composição química desse alimento, quais são os micro-organismos que vão se adaptar melhor a se desenvolverem naquele alimento. Existe uma diferença no nível de exigência, Os fungos são menos exigentes quando se fala a respeito da composição química do alimento. A gente é só observar onde os fungos conseguem se desenvolver na natureza. Depois, vindo as leveduras, as bactérias gram-negativas e os micro-organismos mais exigentes em relação à composição química do alimento para se desenvolverem são as bactérias gram-positivas. Em relação aos fatores antimicrobianos naturais, também está relacionado à composição química desses alimentos, mas são substâncias que naturalmente elas conseguem evitar o desenvolvimento dos micro-organismos ali no alimento, certo? Inclusive hoje se estuda muito a questão dos óleos essenciais, que vem dessas especiarias, como o cravo aí que vocês estão vendo, o alho, Então a substância presente ali no cravo é o eugenol, a alicina no alho e na cebola, o eugenol aldeído cinâmico na canela, o isotiocianato na mostarda, o timon no orégano são alguns exemplos, de substâncias vegetais aí tão conhecidas, na nossa história a respeito, das especiarias e de todo o comércio que existiu, em tempos, das grandes navegações e tal, foi por conta
dessa capacidade que as especiarias têm de conservar por conta dessas substâncias naturalmente presentes. Elas têm realmente essa capacidade de atuar para ajudar a evitar a multiplicação dos micro-organismos dos alimentos. No caso dos produtos de origem animal, né, tem a lactoferrina, a conglutinina e o sistema lactoperoxidase e lisozima no leite. Né? Todos essas enzimas, elas conseguem o sistema da lactoperoxidase, que vai depender de outras substâncias, né, para conseguir fazer esse processo, né, de atuação antimicrobiana. E os ovos, né, também possuem as lisozimas e conalbuminas para realmente evitar que os micro-organismos se desenvolvam ali nos ovos. Então, assim, existe até uma corrente de estudos tentando, né, substituir os aditivos, né, conservantes por esses óleos essenciais aí, né, de origem vegetal. Então, vocês vejam a gente voltando às origens, né, na humanidade, quando não existia refrigeração, se utilizava as especiarias, além dos processos que a gente vai comentar mais à frente, como desidratação, a utilização de salga, defumação e a própria fermentação como formas de ajudar na conservação dos alimentos. Hoje a tendência é o quê? Diminuir a utilização de aditivos, porque a gente sabe que nitrato e nitrito é cancerígeno, existe até a recomendação da Organização Mundial de Saúde, e hoje está se aumentando, né, esses estudos para verificar se esses óleos essenciais, né, conseguem realmente aí atuar na conservação de produtos processados, né, que a gente está falando. Então, são substâncias que estão presentes, esses fatores antimicrobianos, como o próprio nome diz, naturais, que vão contribuir para dificultar a multiplicação dos micro-organismos. Um outro fator, né, que vai interferir, né, são as estruturas biológicas, né? Nos vegetais a gente vai vendo, por exemplo, aí as cascas de fruta, né? No caso dos produtos de origem animal, a própria casca do ovo, a pele, né, dos animais. A gente está vendo aí o caso, né, de uma carcaça suína. A gente sabe que a maior parte das carcaças suínas elas vão com a pele aderida, a pele dos peixes funcionando como uma barreira mesmo para evitar o acesso dos micro-organismos, né, ao interior aí, né, no caso das carnes, nas partes musculares, no caso do ovo, né, na clara e na gema, né. Claro que se a gente armazenar esses alimentos nas condições ambientais adequadas. Então não adianta eu pegar o peixe, colocar fora do gelo, né, o peixe fresco, deixar aí ao ambiente, porque obviamente as próprias enzimas do peixe vão começar a degradar as proteínas e etc. E aí vai começar a ocorrer as alterações. Então, quando a gente fala que as estruturas biológicas elas vão funcionar como barreiras, a gente tem que pensar na forma como esses alimentos serão armazenados. Então a gente não pode esquecer desses cuidados, né? Porque assim, esses fatores intrínsecos, todos que a gente comentou, né, foi a forma que a natureza encontrou para proteger tanto os produtos de origem animal quanto os produtos de origem vegetal do ataque, né, do multiplicação dos micro-organismos. Mas existe, né, vamos dizer assim, um limite para que esses fatores eles consigam dificultar, retardar a multiplicação desses micro-organismos. E muito em função do que? De a forma como nós armazenamos, conservamos e processamos, manipulamos esses alimentos, né? A natureza já nos deu, né, já nos deu esses fatores, vamos dizer assim, para contribuir com a estabilidade desses alimentos, mas isso não é eterno, né? Tudo que, vamos dizer assim, tem que chegar à elementarização. Então, obviamente, o ovo não vai durar para sempre só porque tem casca, né? Isso vai depender da forma como a gente vai armazenar e também por quanto tempo. Então, por isso a gente fala muito da vida útil. A gente tenta fazer o quê? Manter sempre
a multiplicação microbiana, lembra da curva que a gente falou, né, de crescimento microbiano, né? A gente tenta manter o máximo que na fase lag, né, com todos esses processos que a gente utiliza e de conservação, é justamente para tentar aumentar ao máximo a vida útil. Então, se a gente vacilar, deixar, né, o peixe é muito fácil, né, de a gente fazer essa observação. Se a gente deixar o pescado, né, exposto à temperatura ambiente, obviamente que ele vai sofrer os processos aí de deterioração, mesmo tendo esses fatores intrínsecos aí contribuindo para, né, retardar essa multiplicação microbiana. Bom, espero ter contribuído até aqui, né, em relação aos fatores intrínsecos, né, para os estudos de vocês, como eu sempre digo, né, continuem estudando por outras fontes. Aqui é só uma forma de estimular vocês a ter um interesse nesses assuntos, já que a gente está tratando, né, de higiene e tecnologia de produtos de origem animal, né? A partir da semana que vem, vamos começar, né, os comentários a respeito dos fatores extrínsecos. Então, isso está muito relacionado aos processamentos, a forma como a gente manipula os alimentos. Então, e por último, a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria das barreiras, certo? Muito obrigado por nos acompanhar até agora e aguardo vocês na próxima semana. Tchau!